Oi, gente, um dia abençoado. Eu quero convidar você neste dia tão especial, dos 365 dias do ano, ou ainda que fosse 366 contando com o ano bissexto, independente esta data. Este dia, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, é um dia da semana onde ela é reservada, onde ela é esperada, onde o mundo tudo para podermos esperar essa tão linda e tão doce cerimônia que é o dia a qual nós celebramos o dia da paixão, o dia da crucificação. Um dia que alguém inocente se doou por amor de cada um de nós. A Sexta-feira Santa, uma data comemorada nos tempos primórdios, segundo os estudiosos, dizem que ela também era comemorada no período do mês de abril. Em tempos de lua cheia, tinha todo um ritual, toda uma cerimônia para celebrar essa festividade da Páscoa, que ficou conhecida nos tempos primórdios, um dia separado do ano, para que famílias se reunissem, que escolhesse ali um animal, um novilho ali, e preparasse com muito amor, para que ali fosse sacrificado um animal, e para que todos pudessem ali comemorar, ceiar, participar daquela celebração. Mas, em um momento da história, aconteceu algo inédito, algo marcado na história contemporânea, assim como ele foi marcado nos tempos primórdios, que foi a crucificação de Cristo. Mas o que é a Páscoa tão esperada? O que era a Páscoa? A Páscoa era isso, comemorado pelos nossos antepassados, pessoas que comemoravam, que pegavam um animal conhecido como um cordeiro. Hoje a gente tem como esse símbolo, que antigamente era o cordeiro pascual, era um cordeiro mesmo, um cordeirinho, um animal, que hoje temos essa simbologia com um coelhinho, né? Aquele animalzinho tão bonitinho, de olhos vermelhos, fofinho, peludo, muito lindo. Mas o sentido verdadeiro da Páscoa é que o cordeiro 100% homem e 100% Deus, a qual nós hoje, nessa sexta-feira, nesse dia tão esperado, a gente reúne família, a gente prepara aquele banquete para junto refletirmos o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa você vai encontrar no livro de João, no livro de Êxodo, no livro sinóticos, nos evangelhos. No livro de João 19, 17, o 20, você vai encontrar falando verdadeiramente qual o sentido e o que é a Páscoa. A Páscoa é essa passagem, essa cerimônia
da morte para a vida, onde alguém foi atraído pelo amor. Alguém com o nome de Yeshua, em aramaico, conhecido hoje, traduzido para a nossa linguagem como Jesus, este ser tão importante e impactante da história, ele foi esse cordeiro crucificado, levado ao matadouro, para que se cumprisse o que estava escrito nos testamentos. Ele mesmo, ele se doou, ele se entregou, não porque ele tinha pecado, mas para que nós deixássemos de sermos escravos e fosses atraídos pelo seu amor para sermos chamados de filhos e não mais de escravo. E ali ele foi levado, você pode acompanhar no livro de João 19, o 17, que diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, e que em hebraico significa Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Veja que interessante. Ele foi levado, mas ele não recusou. Ele sabia que fazia parte da sua missão, da sua trajetória, da sua passagem. Ele sabia que era necessário que ele passasse. E ele passou. E ele passou, porque Páscoa é isso, é uma passagem da morte para a vida. E ali diz que ele foi crucificado. Ele não negou a sua cruz. Por amor. Por amor. Ele se foi, ele se deu. Mas fazia parte da sua missão, da sua jornada. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma jornada a concluir, ou a começar, ou a fazer. Mas todos têm uma missão. Nós não somos diferentes. A diferença é que ele era 100% santo. Ele era 100% santo. Mesmo assim, ele foi levado ao Calvário, onde é conhecido como Gólgota. Ou em outras traduções vão dizer lugar da caveira, lugar do sacrifício. Sendo que ali não era mais um cordeiro, um animal, um animalzinho, um cordeiro, um animal, mas sim era o cordeiro de Deus. Era um homem santo que veio por amor de cada um de nós. E você vai encontrar no livro de João 20. Ele foi morto numa sexta-feira. E é para isso que eu convido você a fazer essa reflexão desse momento. Que a Páscoa não é simplesmente um comércio. É gostoso, é verdade. Quem não gosta de... Quem não gosta dos prazeres
dos deleitos, quer se alimentar, se nutrir. A palavra do Senhor diz que tudo que faça, faça por amor do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Ele é o cordeiro principal, ele é a Páscoa principal. A Páscoa principal não é um bom copo de suco de uva, não é uma barra de chocolate, não é um peixe frito, mas a Páscoa é esse momento de reflexão. É um momento de nós refletirmos. Eu convido você a pensar recentemente o que aconteceu em uma creche. Um momento que 3 crianças foram sacrificadas, tiveram suas vidas cefadas, foram mortas, foram levadas ao matadouro sem direito de defesa. É um momento de reflexão. A Páscoa é isso, gente. A Páscoa é isso. A Páscoa é um sacrifício vivo. 3 crianças foram mortas de formas cruel. Não porque elas tinham pecado, não. Eram crianças inocentes, com a vida pela frente. Não foi diferente do Filho de Deus, que foi levado ao matadouro, não porque ele tinha pecado, não. Simplesmente porque decidiram crucificá-los. As crianças foram crucificadas, foram mortas de formas cruel, mas a palavra, ela tem respaldo, a palavra é viva para aqueles que crêem. Se você crê, que bom. Se você não crê, você tem todo o direito de não crer, é uma escolha tua. Mas eu convido que você creia nesta palavra, porque ela te traz vida e esperança. Olha o que é que diz no livro de João 20. Olha o que diz. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A morte não pôde deter aquele que tem todo o poder. A morte não vai parar os teus sonhos, porque o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. A morte é a continuação de uma vida eterna, porque aqui no livro de João 20 vai dizer que ele ressuscitou. Vai dizer que ele ressuscitou. Maria foi chamada e disse-lhe Jesus, você vai encontrar em João 20, 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas. A morte não ia deter, a pedra não ia deter, não. Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, Páscoa, é isso. É uma passagem da morte para a vida. E a vida eterna para aqueles que crêem. Você tem direito, sim, de não acreditar. Mas se você acreditar, você vai ter paz, você vai viver melhor. Não é que esta palavra seja uma palavra de acalento, não. É uma palavra de, vai fazer os meus desejos. Não é isto. É você crer na palavra. A palavra, ela tem poder. A Páscoa é isso. A gente espera esse momento para refletirmos, para não sermos egocêntricos, egoístas, para que venhamos olhar para dentro de nós, olhar os nossos problemas. Não! Olha o mundo aí fora. Olha quantos têm chorado, quantos têm sofrido, quantos pais têm derramado suas lágrimas por ter perdido seus inocentes. A Páscoa é sacrifício vivo.
não porque ele tinha um pecado, eram inocentes, eram crianças amadas. Mas alguém na história do mundo resolveu, por decisão própria, tirar a vida dos inocentes. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. A morte não vai parar os teus sonhos, porque existe a vida eterna. A morte é uma passagem para a vida eterna. É preciso que eu e você creia nisso. E eu posso te convidar a abrir o teu livro. Com licença. A abrir o teu livro. O teu livro que vai dizer, no livro de João 11, João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus te disse, Jesus, ele deixou no seu testamento: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê nele, quem crê em Jesus, ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. A morte é uma passagem para a vida eterna. É preciso que eu e você creia que esta palavra é verdadeira. É verdade que a gente espera a Páscoa, né? Esse dia onde a gente se reúne com a família para fazer aquela ceia, escolher aquele bom suco de uva. Isso é bom, faz parte desta cerimônia, faz parte desse ritual. É para ser vivido na íntegra. Mas não te esquece que tem muitos também chorando. E que é o nosso dever, o nosso papel, de nos colocarmos no lugar do outro, de ter essa empatia, de pedir que esses corações sejam consolados, sejam alcançados, e que eles esperem nessa esperança que é viva. Cristo é a nossa esperança, o Cristo, o ressurreto, ele é a nossa, a minha, a tua esperança. Nada pode parar os teus sonhos. Os teus sonhos chamam ele a existência. Olha para o céu. Olha para o céu, o lugar mais alto. Olha para o sol que brilha. Você pai, você mãe, você filho que perdeu alguém querido ou alguém querida. Creia nesta palavra. 11:25, onde o Filho do Homem, ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e mesmo que morto, viverá. Gente, isso é lindo, isso é real, viverá. Ainda há esperança, ainda há esperança para aquela árvore que foi cortada, ainda há esperança. Olha essa árvore que foi cortada como uma estrela, mais uma estrela que o céu ganhou, mais uma estrela brilhando, mais uma estrela brilhante. Olha como uma estrela no céu. Não pensa que você perdeu, ainda há esperança. Então a Páscoa é isso, que venhamos ter esse momento de reflexão. Nada contra a gente comer o chocolate, comer o nosso peixe, preparar o nosso banquete, faz parte do ritual. Nós não somos povos diferentes, nós somos tribos, raças, nações, somos um em todos, somos iguais, nós não somos diferentes, ainda que falamos línguas diferentes, idiomas, dialetos diferentes, tenhamos culturas diferentes, mas quando olhamos para a nossa pele, para a nossa face, somos seres das mesmas espécies, somos humanos,
E é para isso e por isso que nós estamos aqui. E o principal, quando tudo foi concluído, essa palavra que eu quero compartilhar com você, e que você guarde no fundo do teu coração, ela se chama o Tetelestai. Estas foram as últimas palavras do Filho do Homem, de um homem inocente, que foi morto não por pecado, mas por um público que decidiu tirar a sua vida. Este homem se chama Yeshua. Na nossa tradição, na nossa tradução, ele se chama Jesus. Um homem que viveu, que passou também por essas terras. Um homem que foi humilhado, crucificado, mas um homem que não blasfemou. Ele semeou o amor, independente dos questionamentos, dos achismos, ou do que imaginavam, das ideias criadas sobre a sua pessoa. Ele sabia quem ele era. Quando alguém perguntava, tu és Jesus, o Filho de Deus? Ele respondia, tu dizes o quem eu sou. Ele respondia com as palavras a qual eles sabiam quem ele era. O mundo conhecia, as pessoas conheciam, a cultura sabia quem ele era. Agora uma coisa é diferente, uma coisa era saber quem ele era, outra coisa era, eles não queriam aceitar quem ele era. É diferente. São duas vertentes diferentes. Uma coisa é ele ser, outra coisa é as pessoas não te aceitarem. Não é diferente. Uma coisa é eu ser quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Outra coisa é o mundo te aceitar do jeito que você é. Ou o mundo te rejeitar porque você escolheu ser quem você é. Jesus não foi diferente. Às vezes a gente inventa, cria situações, mas não é tão difícil se você olhar sem questionar. Eu te convido a olhar a essência. Não o que leva as pessoas a praticarem seus rituais ou as formas cruel de demonstrarem que elas são. Mas eu quero te falar das últimas palavras de um homem inocente que disse no Gólgota, no Calvário, onde ele morreu de braços abertos. Ele estava de braços abertos. Ele estava no meio quando eu acabei de ler. Tinha dois do seu lado e ele no meio. E as suas últimas palavras foram Tetelestai. Mas o que isso quer dizer? Olha, te alegra, porque esta palavra quer dizer, o Tetelestai é uma palavra grega, latina, hebraica, grega, latina, traduzida para o nosso português, significa está consumado. Está consumado as nossas acusações. Está consumado, nós somos livres, porque alguém decidiu, de forma de amor ágape, alguém decidiu por este amor dizer, leva-me, e que seja consumido em mim toda perseguição, toda perversidade, toda acusação. E que meus filhos sejam livres, que meus filhos sejam libertos. Ele estava dizendo, esse grande Israel que nós conhecemos, está se falando de mundo, não é de um país, mas de um mundo. Que nós, como mundo, fôssemos livres, que pudéssemos ter o direito de ir e de vir, de pensar, de
agir de forma coerente, não é de forma inconsequente. Você é livre, mas não para fazer perversidade. Você é livre, não para fazer tragédia. Não, 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 não. Você é livre para semear o bem, para estender a tua mão àquele que está doente, para visitar um hospital, aquele que está detido no hospital, para levar uma palavra de ânimo àquele que está numa cadeia. Ou você é livre para dar um copo d'água àquele que tem sede. Você é livre para levar a boa palavra. Você é livre para ser feliz. A felicidade é uma escolha que só você pode decidir. Só você, eu não posso decidir. A felicidade não se compra. Você não pode comprar e dizer, olha, eu tenho dinheiro para comprar a felicidade. Não. A felicidade, ela mora dentro de você. A felicidade tem um nome que se chama Jesus é a tua felicidade. Onde ele diz no livro de João 11, ele vai dizer, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele não está te pedindo nada, ele só está te dizendo, olha, eu sou o caminho. O meu caminho é, olha, eu só digo assim, olha, leva a boa palavra, visita os órfãos e as viúvas, faz o bem. Olha, não tira, não mata, não rouba. Ele deixou nos seus testamentos, nos seus mandamentos, ele deixou isso por escrito, está lá escrito. O primeiro amor, se eu e você aprender o tetelestai, ágape, está consumado. Semeia o amor, semeia a paz. Vamos dar um basta em tanta tragédia. Vamos dar um basta. Ame mais, vigia mais, prega mais. Tem um louvor que diz assim, olha, às vezes em meio à noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando para orar. E diz assim, olha, mais uma vez perdi o sono, e então me levantei, e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Aleluia! Uma voz ouvi e então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais. Me ajoelhei, então eu ouvi o Espírito Santo me dizia assim: é tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. Meu irmão, se ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Ele está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar. Meu irmão, vou te falar, é tempo de renunciar. Amém? Um dia de paz.